Gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar para vocês um relato da minha aula presencial. Ontem foi a minha aula presencial e quem ficar até o final do vídeo, eu vou explicar para vocês por que que não tá rolando Veda aqui no canal, né? Eu tinha colocado antes de iniciar agosto que ia ter Veda esse mês inteiro aqui no canal, mostrando a minha rotina de estudante. Mas aconteceu várias coisas, gente, nesse meio tempo que eu não consegui gravar. Então, no final do vídeo eu vou dar um resuminho pra vocês, tá? Mas vamos lá que eu vou mostrar não. Vou contar pra vocês como é que foi minha aula ontem presencial. Ontem eu tive aula presencial na parte da tarde, de 1 a 4h40. E gostei, gente, de ir pra lá. Semana passada a gente também ia ter na quinta-feira. Hoje é sábado, tá? Dia 21 de agosto. E a aula foi ontem na sexta. Semana passada a gente também ia ter, mas só que no dia que a gente ia ter aula presencial, a escola ficou fechada para fazer dedetização. Então, nesse dia, na quinta-feira passada, ninguém teve aula presencial na quinta porque a escola estava fechada. Então, eles chamaram essa semana a minha turma na sexta, que foi ontem, e na parte da tarde, né? Porque eles estavam chamando na parte da manhã. Foi 2 semanas na parte da manhã, mas graças a Deus eles chamaram agora à tarde. Eu prefiro que seja à tarde, gente. Não gosto de ter que acordar cedo. Apesar que eu tenho que acordar cedo para as aulas online, mas uma coisa é você acordar para aula online que você vai ficar em casa. Outra coisa é você ter que acordar cedo para se arrumar, sair de casa, pegar condução, né? Então, eles escolheram pra gente ir à tarde ontem. Então eu fui, né? Fui com uma colega minha que mora aqui perto de casa e ela é da minha sala. Então a gente se encontrou lá na casa dela e a gente foi. Chegamos lá, já era meio-dia e pouca e ficamos esperando dar 1 hora pra gente entrar. Na hora que a gente entrou, ela não ficou na mesma turma que eu, né? Porque eles estão fazendo pequenos grupos de no máximo 10 pessoas dentro da sala, porque tem um distanciamento, né, de uma carteira para outra. Então ela não ficou no mesmo grupo que eu. Aí eu entrei, eles chamaram o meu nome, eu entrei lá no grupo e a gente teve 2 aulas, né? A gente teve uma aula de 1 e pouca até 2h40, que foi de psicomotricidade e artes, com o nosso professor, dessas 2 disciplinas que dá aula pra gente lá na plataforma. Muito legal, né? A gente conhecer o professor presencialmente, porque a gente está tendo aula com ele desde o início do ano, mas só que pela plataforma. Então a gente não conhecia ele, né, pessoalmente. E tivemos a oportunidade de conhecê-lo ontem. Muito legal a aula dele, ele levou violão para fazer algumas atividades com a gente. A gente cantou algumas cantigas de roda, né? Falamos sobre folclore. Então foi bem legal a aula dele. Depois, quando a aula dele terminou, a gente desceu para lanchar. Então a gente lanchou e depois tivemos que subir para ter mais uma aula, que foi aula de português, de língua portuguesa, com a nossa professora também, que dá aula pra gente na plataforma, né? Também tivemos a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, porque até então a gente só conhecia pela plataforma. Então eu tô gostando muito, gente, de conhecer os professores pessoalmente, né? Então a gente teve 2 aulas ontem, né? E com os 2 professores que dá aula pra gente, pra minha turma. Aí na aula de português, ela passou uma redação pra gente sobre o tema da redação era as mulheres depois do Talibã, né? Falando sobre essa situação toda que está acontecendo no Afeganistão. Então a gente tinha que fazer uma redação sobre esse tema. E
depois que terminou o tempo, eles liberaram a gente e a gente veio embora para casa. É claro que tudo isso, a gente, está acontecendo com muita segurança, né? Com todos os protocolos. Antes de entrar, a gente tem que fazer uma forma lá no pátio da escola e todos os alunos medem a temperatura, né? Tem que passar pelo tapete sanitário, né? Limpar o sapato. Depois tem que passar pelo local lá que bota álcool em gel na mão. Na hora de ir pro refeitório para lanchar, a gente também tem que limpar a mão com álcool em gel. As mesas do refeitório têm distanciamento de uma para outra, né? Então, você só pode tirar a máscara se for para ficar no refeitório para comer. Fora isso, não pode tirar. E se eles pegarem você, né, com a máscara, assim, fora do lugar ou sem máscara, você acaba levando uma bronca. Você tem que levar garrafinha de água ou um copo para beber água no bebedouro. Acabou que ontem eu saí com tanta correria que eu esqueci de levar minha garrafa de água. E acabou que aconteceu que eu tive que pedir. Lá em frente à escola tem um bar. Eu tive que pedir, junto com a minha colega, um copo descartável pra gente beber água, porque ontem fez muito calor aqui no Rio e eu tava com muita sede. Aí a gente teve que pedir um copo descartável lá pra beber água no bebedouro, porque só pode beber água se tiver com a garrafa e tiver com o copo. Aí conseguimos pegar o copo e beber água. Mas depois, quando terminou a aula, nós viemos embora. E foi isso, gente. Foi uma coisa assim bem. Gostei bastante de ir. Gostei muito das duas aulas que a gente teve. Ainda mais que foram com professores que são os meus professores na plataforma. Então eu tive a oportunidade de conhecê-los. Vamos ver se semana que vem vai ter aula, né? Porque a aula depende da bandeira, de como tá aqui no Rio. Mas vamos ver, né? E é isso, gente. Esse é o meu relato. E agora eu vou falar rapidinho porque que não tá acontecendo o Vida. Gente, desde quando eu parei de gravar o Vida, eu comecei a ter alguns problemas em relação à ansiedade. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho problema de ansiedade, síndrome do pânico. Então, por estar nesse turbilhão de situações, de aula presencial, de muitos trabalhos, né? Aconteceu algumas coisas aqui em casa, pessoais. Então, eu não consegui conciliar com os vídeos. Eu, na verdade, não estava tendo cabeça e nem ânimo, gente, para gravar vídeo. Eu não vou vir aqui gravar um vídeo sem vontade, sem estar com clima de gravar. Então, por isso que eu não tô gravando. Eu vou tentar gravar daqui pra frente, né? Porque agora a situação melhorou um pouco. Eu mostrei pra vocês aí num vídeo que a Ana Clara ganhou um filhotinho de cachorro, né? Um pincher. Então também tá sendo uma rotina bem puxada. O filhotinho, sabe, quem tem filhote de cachorro já teve, sabe que o cachorro, né, exige muita atenção. De madrugada ele quer ficar acordado. Então tá sendo também bem puxado. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou fazer o possível para daqui para frente eu tentar gravar alguns vídeos da minha rotina,